hoje vamos falar que o uso excessivo de telas pode prejudicar a atenção. Isso vale também para as crianças e para os adultos, né? A concentração, o desempenho escolar das crianças pode diminuir e vale para todo mundo. Como eu disse, nós adultos também podemos ter o sono, a saúde emocional e o desenvolvimento social afetados. E sobre isso, eu converso hoje com a Gabriela Mazzaro, que é neuropsicopedagoga. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, Alicia. Obrigada pelo convite. Doutora, a gente quer saber, a primeira pergunta, né? Como que esse uso excessivo, né, das telas pode interferir na aprendizagem das crianças, né? Já que elas acabaram de voltar às aulas. É uma preocupação, né? Com certeza. O uso excessivo de telas, ele afeta principalmente a atenção sustentada da criança, que é aquela atenção que nos mantém atentos durante um longo período de tempo no mesmo conteúdo. Isso prejudica de inúmeras formas na escola, porque a criança não vai conseguir prestar atenção na explicação do professor, não vai ter a capacidade de esperar a sua vez de falar, de fazer os exercícios com calma, com autonomia. Então, o excesso de telas prejudica de inúmeras formas o desenvolvimento acadêmico da criança. O que acontece? A criança fica muito acostumada com a tela e depois não consegue se concentrar com outras informações que chegam de outras formas? Exato. Como que é isso? Ela acaba se tornando uma criança multitarefas, então ela fica acostumada a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e ela não consegue manter a atenção prolongada. Isso afeta principalmente a memória do trabalho, que é fundamental para prestar atenção, para compreender, interpretar, raciocinar, organizar as informações do nosso dia a dia. A criança multitarefa, ela está acostumada a estar ali estudando, olhando para o celular, prestando atenção numa notificação, e isso compromete os seus estudos. Isso pode ser, como eu disse, acontecer com os adultos também, né, doutora? Não é só com as crianças. Será que é por isso que muita gente tem reclamado que a memória está pior? A nossa memória está pior? Todos nós estamos acostumadíssimos a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O uso excessivo de recursos digitais, ele prejudica extremamente a memória do ser humano. Não só das crianças, né, mas de todos nós. Então, mas aí quanto tempo que começa a prejudicar? Quando você fica quanto tempo na tela? Tem um levantamento, em média mais ou menos, quando que começa a prejudicar mesmo a memória da pessoa? Para as crianças existem até estudos de acordo com a faixa etária. Tá. Hoje em dia, muitas famílias estão tirando totalmente a tela das crianças, mas não é isso que favorece. O ideal é um equilíbrio. Crianças até 2 anos são orientadas a realmente não ter telas. Você pode estimular essas crianças de outras formas. A partir dos 2 anos, com o monitoramento, com a presença de um adulto, a tela pode ser inserida. Então, na fase estudantil, o indicado é até 1 hora por dia com supervisão de um adulto. Mas todos sabemos o quanto o excesso de tela favorece a falta de atenção. Então, depende muito do perfil da criança. Se a criança é mais desatenta, o adulto tem que estar ali supervisionando e acompanhando essa rotina para não oferecer tela em excesso. Então, seria 1 hora por dia? No máximo. Pouco se for ver, né? Porque tem criança que fica muito mais do que isso. Com certeza, muito mais do que isso. Então, tem que controlar, os pais têm que controlar. Tem que controlar, né? E 1 hora por dia para a criança que não é prejudicada pelo excesso de tela. Se a criança tem esses prejuízos, está indo mal na escola, precisa de uma atenção em relação aos estudos, é legal rever essa quantidade. Diminuir mais ainda. Diminuir. Agora, eles podem também negociar com a criança, não é 1 hora direto. Fica meia hora de manhã, meia hora à tarde, meia hora à noite, né? Ou menos, 10 minutos, 15 minutos, para a criança não ficar o dia inteiro reclamando, Lícia, chorando, né? Eu costumo orientar as minhas famílias a fazer uma rotina no papel mesmo, colocando as principais atividades do dia a dia na criança no papel e percebendo se a tela não está ocupando um espaço fundamental. Quais são essas atividades fundamentais? Alimentação, sono, aprendizagem e principalmente na infância a brincadeira. A brincadeira tem um papel essencial para a criança no seu desenvolvimento. Então coloca tudo numa rotina.
Coloca que horas seu filho acorda, que horas ele vai dormir, o horário que ele vai se alimentar, o horário que ele está na escola, o horário para fazer a lição de casa, o horário que ele vai brincar. E aí perceba o quanto de tempo ocioso que sobra na rotina dessa criança para colocar uma tela ali. E analisem, 1 hora por dia é muito? É pouco? Né? É legal pôr tudo isso, planilhar mesmo, para ter essa noção. Porque pode parecer pouco, mas tem muita criança que não tem 1 hora por dia durante a semana. E aí é lógico que ele vai preferir estar jogando ou estar num livro ou estudando. Então essas escolhas precisam ser feitas pelos adultos. Essa dica é muito legal, porque às vezes a gente vai na rotina do dia a dia, na correria do dia a dia e não para perceber qual que é realmente a rotina da criança, onde que pode inserir um livro, uma atividade física, né? Atividades offline são muito recomendadas também, né, doutora? Exatamente. Muitas habilidades, principalmente as sociais, elas são construídas na interação presencial. Uma criança que não tem a brincadeira, que não tem o olho no olho, que não tem a leitura facial, o treinamento da empatia, ela vai estar prejudicada nas habilidades sociais. Então é interessante que o adulto alterne. Ela pode até usar o celular, mas ela precisa ter a brincadeira ao ar livre, ela precisa ter um momento de leitura, de estudos e de interação com outras crianças e com a família. Até porque esse uso excessivo da tela pode prejudicar a comunicação da criança. É uma criança que vai ficar sempre no celular. A gente percebe muito, até os adolescentes de hoje em dia, se fala para ele, liga para tal pessoa, não quer ligar, ele quer só mandar mensagem, é tudo na tela, né? Isso prejudica também a interação na sociedade, com outras pessoas, doutora? Totalmente. Lícia, a comunicação, você bem sabe, que não acontece somente através das palavras. Eu preciso entender o que a expressão facial está trazendo, o que a entonação vocal está dizendo, o sentimento que eu estou depositando nessa interação. E isso só acontece no offline, no presencial. O online deixa a criança apática, ela não precisa manifestar, ela não precisa se frustrar, ela não precisa conversar e essas habilidades vão sendo podadas do desenvolvimento dessa criança. E pode ser prejudicial também quando essa criança, né, crescer, virar um adulto. No mercado de trabalho pode ser ruim para ela também, se ela não tiver esse contato com outras pessoas, né? Perceba o aumento pela procura de atividades sem interação social que nós estamos tendo no mercado de trabalho. Cada vez mais os nossos jovens procuram campos que eles não precisam se comunicar e que estão ali só com o computador. É muito ruim, né? Agora, a qualidade do sono, você já disse, né? Ela pode ser afetada. A gente percebe também porque às vezes a criança vai deitar e fica com o celular na mão. Às vezes está com sono, mas na hora que deita, fica com o celular, perde o sono. Isso atrapalha muito também a tela, né? A criança que utiliza um dispositivo digital 1 hora antes de dormir ou que dorme assistindo, que também é muito comum nas famílias, ela deixa de produzir melatonina. A tela azul faz isso no nosso corpo. E a melatonina é extremamente benéfica para um sono de qualidade. E a criança que não dorme bem, todo mundo já sabe o que acontece. No dia seguinte fica irritadiça, ela fica menos propensa a responder positivamente às frustrações, além do desenvolvimento da atenção e o desenvolvimento escolar estar prejudicado. A criança não vai conseguir prestar atenção se ela não teve uma noite de sono. Agora a senhora falou a tela azul. Tela azul é só celular, computador ou vale para televisão também? Tudo. Tudo. Televisão, celular, tablet, tudo produz a luz azul que dificulta a produção da melatonina. Então, vamos repetir então só a questão dos limites. Quais têm que ser os limites, né, para os pais gravarem bem, doutora? A tela não é uma vilã. Ela não pode ser eliminada, ela está muito presente no nosso dia a dia. Então, tirar a tela é um risco na educação dos filhos. Nós precisamos prepará-los para o mundo que está vindo. Então, o limite é: não tire, não deixe que seu filho use telas em momentos fundamentais. Alimentação, sono, aprendizagem e principalmente brincadeira e interação social. Se o seu filho consegue ter esses 4 pilares, no tempo ocioso ele pode usar a tela com moderação, intencionalidade e supervisão de um adulto.
o adulto precisa monitorar não somente as crianças, os adolescentes também. E se monitorar também. Exatamente. E se monitorar, Alicia, porque o principal é o exemplo. Nós criamos os nossos filhos com modelagem. Nós podemos até falar muitas coisas, mas eles vão fazer o que nós fazemos. Então não adianta eu falar para o meu filho, não use a tela no momento do almoço e eu estar ali conectada. Então o exemplo é fundamental. Exato. Eu já vi famílias que a filha não estava usando, mas os pais estavam com o celular na mesa. E assim, aí também acontece que não conversa, né? As pessoas não conversam, né? Quando poderia ser um momento de propício para estar ali interagindo com a família, sabendo o que está acontecendo, fazendo perguntas para entrar no mundo dos adolescentes. Exatamente. Agora, doutora, a senhora falou da alimentação, né? Atrapalha também na questão da alimentação, ficar com o celular enquanto está se alimentando, porque você não percebe o que você está comendo, às vezes não percebe o alimento, as texturas, o sabor e a quantidade. Então é extremamente prejudicial. Acaba Telas no mais. momento da alimentação, nem pensar. Eu já percebi que eu mesma, quando eu tô comendo e com o celular na mão, eu não percebo que eu tô comendo e às vezes eu termino e ainda tô com fome. E quando você olha para o alimento e se alimenta, é melhor, inclusive, principalmente para as crianças. Sim, eu recebo muitas famílias falando que sem a tela a criança não come. Mas, na verdade, ela não está prestando atenção no que ela está fazendo. Então, acaba sendo um recurso que não tem muito fundamento, né? E aí, no caso das crianças, é ruim, porque ela não reconhece os alimentos, Ela não reconhece os alimentos, não reconhece os sabores e pode acabar até criando uma seletividade alimentar, porque ela vai estar acostumada a comer sem perceber o sabor, a cor. Então a criança ela precisa ter contato com o alimento, ela precisa pegar na mão, ela precisa saber sentir a textura, sentir o sabor, para saber se ela aprova ou desaprova, mas ela precisa conhecer. O momento da refeição, ela não pode ser um momento que você mascara com a tela. E as crianças que usam, os pais, né, que usam a tela, né, o celular, o tablet, no veículo. Dá um celular para a criança relaxar no veículo, isso? O que nós percebemos na sociedade é geralmente os adultos dando a tela nos momentos que eles querem um pouco de tranquilidade. Então, às vezes, a tela é usada no veículo, na espera, na sala num consultório, né, num momento de compras ou num momento de refeição. Eu entendo que os pais também precisam de um tempo nessa correria doida que nós vivemos. Mas esse momento é um momento que a criança aprende muita coisa, né? E estar ociosa é um momento de grande aprendizado, por mais que as pessoas pensem que não. Porque é no ócio que nós vamos estimulando o nosso lado criativo. Então, quando nós estamos parados, é o momento que eu vou pensando, refletindo nas coisas que eu preciso fazer ou que eu tenho a fazer ainda, e as ideias vão vindo. Né? Se eu estimulo essa criança a estar sempre na tela, ela não vai saber ficar parada, ela não vai saber esperar. Veja quantas crianças nós encontramos hoje em restaurantes ou em locais que precisa de uma espera, fazendo birra, tendo ataques. Não consegue esperar, né? De nervosismo. Então, a tela, ela vai amputar essa habilidade que é necessária. Você precisa saber esperar a sua vez para conviver em sociedade. Então, sem a tela, estimula a criatividade? A pessoa consegue ter mais criatividade, é isso? Exatamente. Ela vai estimular o lado criativo. Veja uma criança, por exemplo, que se estivesse aqui nesse ambiente, ela ia procurar coisas para brincar. Ela ia brincar com esse vaso, com essa planta, com essa ficha. Quando a criança está com tela, ela vai parar e ela não vai utilizar o lado criativo dela. E principalmente, ela não vai estar trabalhando e aprendendo com a frustração. Ela não vai saber esperar. Se ela não sabe esperar com a família, ela não vai saber esperar no ambiente escolar. Ela vai agir assim com o amiguinho, com o colega de sala, com a professora. Isso vai interferir por toda a vida dela. Atrapalha realmente o desenvolvimento, né? Atrapalha. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pelas informações, obrigada pelas dicas. Eu que agradeço. Volte sempre. Obrigada.